quero que pode botar aí para mim, por favor, a tela da mensagem. Eu já venho orando ao Senhor já há algum tempo, né? Pedindo a Ele que Ele pudesse compartilhar conosco seus direcionamentos, sabe, queridos? Aquilo que Ele tem para nós. Nós não somos aqueles, sabe, que caminham. Nós não podemos balizar a nossa vida, caminhar a nossa vida como meros homens. Nós não somos meros homens, não somos pessoas comuns. Nós somos filhos de Deus, filhos amados do Deus Altíssimo. Não fomos chamados para andar como um homem natural. Não fomos chamados para fazer previsões, programações da nossa vida na humanidade, olhando, considerando circunstâncias naturais, como foi falado aqui, tudo foi falado. O que vai acontecer? O que vai ser do nosso país, queridos? A nossa pátria é celestial. Pastor, você vem com esse papo aí de espiritualidade, para poder, mas a gente está vivendo nessa terra, mas é nessa terra mesmo que a mão dele vai nos sustentar. E eu já venho falando isso aqui há algum tempo, sabe? Deus, Ele está levando a sua igreja, preste atenção, Deus, Ele está levando a sua igreja para um lugar chamado confiança nele. Não vai haver outro lugar para mim e para você que não seja confiando em Deus. Não haverá. O tempo sobre a face da terra está acabando. Do lado de fora a pressão vai aumentar. Do lado de fora a pressão vai aumentar, porque a verdade está sendo expulsa para fora desse mundo. E a escatologia bíblica tem que se cumprir, porque é o que Deus falou, está registrado. Agora, e quanto a nós, quanto ao povo de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para o ano de 2023 é isso aqui, que eu quero compartilhar com você. Ano de 2023 vai ser um ano que eu e você não vamos poder abrir mão. Não vamos poder abrir mão da nossa confiança em Deus. Como está escrito em Hebreus 10:35, não abram mão da vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Existe uma recompensa de tudo que já foi falado aqui, manifestação de Deus, poder de Deus, milagre de Deus se manifestando na minha e na tua vida, mas existe um posicionamento nosso, de não abrir mão daquilo que temos crido. Vai exigir de nós coragem, o Márcio falou aqui, atitude e manifestação, uma atitude de posicionamento de coração. Samuel falou aqui, amar mais a Deus, chegar mais perto de Deus. Ronald falou aqui, 2023 vai ser o ano de você estar mais agarrado em Jesus. E é sobre isso que eu quero falar contigo, sabe? Na verdade não é um ano, mas é um tempo. É um tempo que eu percebo no meu coração, e não sou só eu. Tenho ouvido diversos homens de Deus ao redor do mundo, Brasil e mundo, e a percepção é a mesma, queridos. A percepção é a mesma. O cenário está sendo preparado para tudo aquilo que precisa acontecer, mas Cristo está no meio da igreja. Cristo está guardando a igreja. Assim como Ele guardou o povo de Israel, a gente olha para a história bíblica, a gente vê, cara, as pragas se manifestando. Eu quero saber, Deus tirou o povo do Egito antes das pragas ou depois? Me responde, por favor, antes ou depois? E durante as pragas o povo estava guardado. Diz que na terra de Gósen a água não virou sangue. Na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, gafanhoto não chegou lá, nem choveu granizo lá. Lá não tinha rã, lá não tinha enxame de mosca, as pragas não chegaram, mas o povo estava naquela terra. É isso que eu e você vamos precisar entender. A manifestação de Deus na minha e na tua vida não depende das circunstâncias favoráveis. A manifestação de Deus na minha e na tua vida não depende de condições favoráveis, do ponto de vista natural. A minha e a tua condição favorável já aconteceu. Nós estamos em Cristo Jesus e Deus é favorável a nós. Deus é favorável a nós. O que mais você quer? O favor do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Você quer mais o quê?
Vamos avançar em meio à crise, vamos avançar em meio à adversidade, vamos continuar avançando, queridos. Agora isso vai exigir de nós um posicionamento de fé, isso vai exigir de nós uma firmeza de propósito, isso vai exigir de nós coragem, sabe, de declarar e assumir a nossa fé. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero começar com a história de Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis. A Bíblia diz que Isaac ele estava em Canaã e a terra se instaurou, preste atenção, se instaurou uma grande fome sobre aquela terra. É o que a Bíblia diz, olha, Gênesis capítulo 26, já não está funcionando aqui para mim. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. Houve o que, queridos? Fome naquela terra, a terra que Isaac estava. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac ele foi para onde? Foi para Gerar, ou seja, ele saiu, preste atenção. Isaac estava num lugar. A fome chegou naquele lugar e Isaac, ele quis sair do lugar onde ele estava, por causa da... O que aconteceu aí? Saiu. Por causa da fome, ele quis sair dali e ir para outro lugar, e quis fugir da situação. Foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Mas olha o que acontece no verso 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao... Isaac, não sai do teu lugar. Não importa se a terra está com fome, não importa se a fome chegou na terra, não sai do teu lugar. Procure estabelecer-se aonde? Na terra que eu lhe indicar. Então Isaac estava pensando em sair de um lugar, porque a fome tinha chegado, e ir para outro onde tinha abundância de pão. Mas Deus estava falando, o lugar da tua prosperidade não é onde tem abundância de pão, o lugar da tua prosperidade é onde eu te indicar. Você vai ficar onde eu mandar você ficar. Então, você percebe? No natural, na naturalidade, Isaac olhou e falou: eu vou para lá, porque lá tem pão. Deus falou: não sai daí. Fica onde eu te indicar. Ele estava querendo ir para o Egito. Quem sabe que mais tarde a fome também chegou no Egito? Chegou ou não chegou? Quando José estava lá. Então ia adiantar ele ir para o Egito? A gente não tem que, cara, fugir da fome. A gente tem que ir para Deus. A gente não tem que se preocupar com aquilo que vai acontecer, a gente tem que estar com Ele. Aí no verso 3, me ajuda aí, gente, por favor. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o... Meu Deus, isso aqui é mais o que, queridos? A palavra de Deus. O que vai ser do Brasil, Jesus? O que vai ser da nossa nação? Deus está falando assim para a gente: olha, permaneça nessa terra mais um pouco, que eu vou te abençoar, é aí mesmo. Não importa o que vai acontecer. O nosso reino, já foi falado aqui, é um reino eterno. Olha só o que Deus está falando: eu vou te abençoar. Olha no verso 4, passa para mim. Não, ainda no 3. Porque a você e a seus... Não, volta, é mais para frente. É aí mesmo, é a continuação do 3. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Então Deus está falando assim: Isaac, não sai do seu lugar, sabe por quê? Tem promessa sobre a tua vida. Ei, Isaac, não sai do seu lugar, sabe por quê? Porque eu fiz um juramento a teu pai Abraão e eu vou cumprir na tua vida. Sabe o que Deus está falando? Não sai do teu lugar, porque eu tenho uma aliança contigo. Deus ele está falando que ele fez uma aliança com o pai de Isaac, que era Abraão, e por causa da aliança que ele fez com Abraão, Isaac seria beneficiado, seria abençoado. Eu e você, nós temos uma aliança com Deus, queridos. E essa aliança que nós temos com Deus é uma aliança de provisão, onde quer que eu e você estejamos. Deus é um Deus que não depende da economia, Deus é um Deus que não depende do governo, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de manifestações poderosas. Deus é um Deus que pode se manifestar em meio a uma terra seca. Já foi falado aqui, Isaías 43:18. Vou abrir caminho no deserto, vou colocar riacho no ermo.
Deus não depende de condições favoráveis. Então, ao mesmo tempo que eu falo para você que do lado de fora a pressão vai aumentar, é ao mesmo tempo que eu falo para você que o poder de Deus vai se manifestar. Nós viveremos esse tempo. Tempos difíceis do lado de fora, mas a igreja vivendo debaixo do milagre da manifestação de Deus. É esse tempo que nós vamos viver. Olha no verso 4. Aí agora ele repete mesmo. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Ele está agora confirmando a promessa que ele fez a quem? A Abraão. Está confirmando na vida de Isaac, é a mesma promessa. Seus descendentes serão numerosos. Ele continua. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão a quem Deus tinha feito essa promessa, queridos? Abraão, e ele está agora confirmando na vida de Isaac. Você percebe que Isaac vai desfrutar de uma aliança? Eu e você estamos desfrutando de uma aliança que nós temos com Deus. Você percebe isso, sim ou não? A manifestação de Deus não depende de condições favoráveis. Não depende. Agora, esse aqui é o detalhe importante que vai ter agora no verso 5. E é o que você e eu temos que prestar atenção. Olha por quê, escute, olha por quê que Deus está dizendo para Isaac, está confirmando um juramento, está dizendo que vai se manifestar, e está dizendo que se manifestou na vida de Abraão, mas tem um motivo. E o motivo está no verso 5. Porque Abraão fez o quê? Porque Abraão me obedeceu. Porque Abraão guardou os meus preceitos. Porque Abraão guardou os meus mandamentos. Porque Abraão guardou os meus decretos e as minhas leis. Olha só, sabe por que eu vou ser fiel à minha aliança com Abraão? Porque ele foi fiel à aliança dele comigo. Então é isso que eu e você precisamos pegar. Vai ser um tempo da manifestação de Deus, sim, mas vai ser um tempo também de eu e você aumentarmos o nosso compromisso com Ele. Vai ser um tempo, cara, que para a gente desfrutar dessa manifestação poderosa em meio ao caos, a gente vai ter que estar comprometido com o preceito, com o mandamento, com a palavra de Deus. Nada é do nada, queridos. Não tem mais tempo para perder tempo. Não dá mais para negociar, não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para ficar crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Acabou esse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo que toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada, a igreja será peneirada, a igreja será sacudida, mas a manifestação do poder de Deus estará sobre ela. É tempo de nos comprometermos por isso. Tu consegue colocar a capa para mim, Rafael, e depois voltar aí onde eu estou? Coloca a capa para mim, é por isso que eu não sei se você viu ali embaixo do 2023, qual é a palavra que está ali? 2023 é o ano do compromisso. Foi isso que Deus colocou no meu coração para Ministério Peniel. Eu quero até Samuel, Ronald, que prepare alguma coisa para a gente sempre lembrar disso. Bota nas pilastras o ano do compromisso. 2023 é o ano do compromisso. Porque à medida que eu me comprometo, a manifestação dele acontece. Não tem como, cara, eu e você acharmos que vamos experimentar manifestações poderosas da parte de Deus, que vamos experimentar uma parte de Deus, se nós não estamos comprometidos com Ele. Se nós estamos comprometidos com o mundo. É interessante que no livro A Batalha Final, o Rick Joyner, ele tem uma visão, e ele vê muitos demônios exercendo, na visão que ele tem em determinado momento, ele vê demônios exercendo influência sobre a igreja. Esse livro é fantástico, A Batalha Final. Ele vê demônios conseguindo exercer influência sobre a igreja. E aí em determinado momento ele diz o seguinte, que o poder e a força desses demônios sobre a igreja, os cristãos, estava
no acordo que os cristãos tinham com o reino das trevas. Negociatas, pequenas coisas, pequenas concessões que a gente faz no nosso dia a dia, dão legalidade e autoridade a Satanás para tocar na nossa vida. Isso vai ter que acabar, queridos. É o tempo da manifestação poderosa do Senhor, mas será o tempo de nós aumentarmos o nosso compromisso com Ele, porque à medida que eu me comprometo, eu desfruto da bênção. É assim ou não é? Posso dar um exemplo aqui. A Monique, a gente está junto há 20 e poucos anos. Teve um tempo que a gente namorou, ela tinha as coisas dela, eu tinha as minhas coisas. Daqui a pouco a gente ficou noivo, o compromisso aumentou. Ela tinha as coisas dela, eu tinha as minhas coisas. Mas quando a gente casa, quando o compromisso aumenta, ela começa a desfrutar de tudo que é meu e eu começo a desfrutar de tudo que é dela. Quem está entendendo? Quando o nosso nível de compromisso com Deus aumenta, você começa a desfrutar de tudo que é dele. Deus, Ele quer entrar na tua vida para virar essa chave, cara. Tem coisas na tua vida que só milagre mesmo. Ele quer fazer esse milagre, mas qual o nível do compromisso do teu coração? Qual o nível do compromisso do meu coração, querido? Está aí, ó. Abraão me obedeceu, ele guardou os meus preceitos. Você percebe, querido, de nada é do nada. Por que Deus está dizendo que vai se manifestar e tal? Por causa da fidelidade de Abraão. E o que Isaac fez? Ele queria ir para Gerar. Deus falou, não vai, fica. E o que ele fez? Verso 6, assim Isaac, na verdade ele queria ir para o Egito, não queria ficar em Gerar, mas Deus mandou ele ficar em Gerar. O que ele fez? Pô, ele está falando o seguinte, se Abraão obedeceu, foi abençoado, o que eu vou fazer? Vou obedecer, cara. Ficou. E aí no verso 12, olha o que diz, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, repita comigo assim, no mesmo ano, colheu a 100 por 1, porque o Senhor Vocês lembram que ele estava numa terra seca? Vocês lembram que ele estava numa terra que não produzia? Vocês lembram que ele estava numa terra de fome? Mas a lavoura dele produziu. Porque ele obedeceu. Quero declarar, cara, no meio da dificuldade tua lavoura vai florescer. Tua lavoura vai produzir. Deus é poderoso para fazer isso. Foi lido um texto aqui, o César leu sobre a riqueza das trevas. Existe uma promessa bíblica, sabia? De Deus tirando a riqueza dos ímpios e entregando na mão do seu povo. Ah, pastor, falou heresia. Como é que Deus vai tirar a riqueza do ímpio e entregar na mão do seu povo? Não foi isso que aconteceu na saída do povo do Egito, não? Não foi, não? Está escrito que eles saíram do Egito cheio de prata e cheio de ouro. Agora eles eram escravos. Meu Deus, eles eram. Eu estou procurando o texto aqui para ler, que eu gosto de mostrar que o pessoal às vezes, Salmo 105, verso 37, projeta para mim, Rafa. Salmo 105. No verso 37, olha aí, ele tirou, está falando do Egito, ele tirou de lá quem? Que saiu como? E não havia em suas tribos quem? Outras versões diz que não havia um só enfermo. Ele tirou um povo do Egito que era escravo, cheio de prata e de ouro. Porque o povo do Egito, quando o povo ia saindo, começou a entregar para eles seus bens. Nós viveremos, cara, a manifestação, pô, Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar alguma coisa, cara, que no teu negócio, o teu negócio vai prosperar, a tua empresa vai prosperar, sabe? Deus vai te dar uma ideia que ninguém tem, vai acontecer alguma coisa, mas deixa eu te perguntar, qual é o teu nível de compromisso? Você está achando que a tua solução vem do governo, cara? Está achando que a tua solução vem de algo natural? Eu e você dependemos somente de Deus, cara.
E Ele quer se manifestar na tua vida, Ele quer se manifestar na tua vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Deus, quando Ele chega na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida de verdade. Mas às vezes Ele fica impedido por causa do nosso nível de entrega. Se não tem entrega, não tem transformação, queridos. Está escrito, está na ordem, entrega o teu caminho ao... Legal, primeiro passo, segundo passo, confia nele e tudo mais ele, mas ele não vai fazer se eu não confiar e se eu não entregar. Primeiro eu entrego o meu caminho, a minha vida ao Senhor, eu confio e Ele faz, e eu vou desfrutar da manifestação. Queridos, eu estou te falando, cara, do ponto de vista do céu, está tudo no controle. Deus não saiu do controle, está tudo aí. Ele está no governo, Ele está no controle. A história bíblica se cumpre com uma precisão que somente aquele que escreveu o que é que está no controle, só assim para a gente acreditar. Quem escreveu a história está no controle da história. Quem escreveu a tua história está no controle da tua história. Então não se preocupe com o dia do amanhã. Se preocupe com o teu nível de compromisso com Deus. Essa é a nossa preocupação. No nível que eu me comprometo, Ele se manifesta. Muita gente, cara, buscando sonhos, buscando, sabe, caramba, esse ano vai, tem que acontecer, tem que sair do papel, agora eu vou brilhar, agora vai dar certo, agora vai, mas e o nível de compromisso, cara? Deus, Ele sonda o nosso coração. Você acha que Deus vai fazer de você um sucesso para depois você abandonar Ele? Você acha que Deus vai permitir o sucesso ou a bênção entrar na tua vida para te destruir? Deus, cara, Ele vai manifestar a vitória e a bênção na tua vida quando Ele perceber que o teu coração não está preso mais a isso, que o teu coração é dele, aí Ele manifesta. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em condenação. Se o teu coração estiver na riqueza ou no sucesso, Deus não manifesta, Ele conhece o nosso coração. Mas a manifestação do poder dele vai acontecer sobre a sua igreja, e daqui para o final a gente vai experimentar milagre em cima de milagre. Estou te falando, isso é uma realidade vai ser uma realidade na nossa vida, queridos, cada dia mais, aleluia, nesse tempo que nós vamos viver. Olha o que aconteceu com Isaac. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou o quê? Deixa eu te falar, ele estava numa terra seca. Pelo amor de Deus, você não está vendo isso não? Ele estava numa terra seca, numa terra de fome. O cara ficou rico porque Deus o abençoou naquele lugar. Não sai. Pastor, acho que agora eu vou... Pô, cara, a quantidade de gente que saiu do Brasil agora no final do ano, você não tem noção. Indo para tudo que é lugar do mundo. Deus mandou ficar, que Ele vai fazer prosperar aqui. Você não depende de um país de primeiro mundo. Você não precisa de um país de primeiro mundo para ser abençoado. Você só precisa de Deus, cara. Viver o melhor de Deus aonde você estiver, debaixo do propósito dele, Ele vai se manifestar, queridos. É isso aí. Olha só, possuía tantos rebanhos e servos. O cara começou a ter até servo, empregados. Ele possuía tantos rebanhos, empregados, servos, que os filisteus começaram a ficar com como é que esse cara está prosperando. Eu declaro sobre a tua vida, hein? Você vai ouvir isso em 2023. Você vai ouvir isso em 2023. Como é que você está prosperando no meio disso tudo? Aí sabe o que você vai falar? É porque eu tenho habilidade. Você vai falar isso. Você vai falar o quê? Porque Deus me abençoou. Eu tenho compromisso com Deus. É ano de você aumentar o teu comprometimento. É ano de você dar um passo a mais em direção ao Senhor. É ano de parar de flertar com o pecado. Quando a gente tem compromisso, a gente para de flertar. De repente, antes de me conhecer,
A Monique flertava. Flertava com um, flertava com o outro. Ué, solteiro? Conhece aqui, conhece ali, flerta aqui, conhece ali, né? Mas é legal agora ela casada estar flertando com um e com o outro? Isso é comportamento de mulher casada? Então por que a gente tem um compromisso com Deus e a gente fica flertando com o mundo? Isso não é comportamento de quem tem compromisso. Não é comportamento de quem tem compromisso. Então o nível do teu compromisso com Ele vai aumentar em 2023 e você vai ver a manifestação do poder dele sobre a tua vida. Você e Deus, dupla imbatível, cara. Não tem ideia. Ninguém vai te segurar, imparável. A igreja de Cristo está aí, imparável, Ronald. Arlene não está nem aqui. Ronald sabe o que eu estou falando. Imparável. Aí a inveja fez com que eles começassem a perturbar Isaac, entulhar os poços, tal. Perturbaram, mas não adiantava. Entulhava o poço, ele cavava outro, saía água. Meu Deus, entulhava o poço, ele cavava outro, saía água. Entulhava, vão tentar te parar, só por causa da prosperidade. Mas você vai para outro lugar, prospera lá. Você não precisa, você quer ficar? Abre mão, então tá bom, cara. Eu só não posso perder a presença de Deus. Pode ficar para você que eu vou abrir em outro lugar. Aí tu vai abrir em outro lugar, Deus vai te abençoar. Porque está na presença de Deus, é isso que você precisa, é isso que eu preciso. E no meio desse processo todo, Deus aparece para ele e fala um negócio legal pra caramba no verso 24. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Meu Deus do céu. Agora olha só a continuação do verso: eu o abençoarei, eu multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo. É o poder de uma aliança. O poder de... Por que Deus toda hora fala de Abraão? Por que toda hora de Abraão? Porque a aliança foi feita com quem? Com Abraão. Só que agora na minha e na tua vida, em Cristo Jesus, eu e você estamos em uma nova aliança. E a Bíblia diz que a aliança que eu e você estamos é superior à aliança que Deus tinha com Abraão. Superiores promessas. Então a manifestação será poderosa também. Agora presta atenção. Por que a aliança que nós estamos é uma aliança superior? Hebreus fala por quê? Porque o sumo sacerdote é superior. Os outros sumos sacerdotes, eles exerciam o ministério por um tempo, morria e tinha que vir outro. O meu e o teu sumo sacerdote é um sumo sacerdote eterno, por isso a aliança é superior. Não haverá troca, não haverá outro sacrifício. O sumo sacerdote de uma nova aliança eterna. Isso faz da nossa aliança superior, porque o sumo sacerdote é superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Então, queridos, olha só, vou terminar já, que falta 12 minutos. Eu quero terminar para a gente. Pode vir o Ministério de Louvor, para a gente cantar aquela música. Eu quero cantar uma música com vocês hoje, maravilha. Eita glória. Não vou cantar não, gente. Eu vou estar aqui embaixo, pelo amor de Deus. Olha só o que eu quero para falar contigo para fechar. Ei, essa mensagem que eu estou pregando hoje vai ser uma série de mensagens que eu vou pregar no mês de janeiro. Quero depositar algo no teu coração para a manifestação do poder de Deus em 2023. Não dá para falar um dia só. Então ao longo do mês de janeiro eu vou depositar. Por isso que aonde der aqui eu vou parar. Tá? Então, mas olha só duas coisas que eu quero falar com vocês. Viveremos um tempo da manifestação poderosa de Deus em todas as áreas da nossa vida, através de um compromisso da nossa parte com Ele. O amor de Deus é incondicional, mas viver as suas bênçãos é condicional. Eu me coloco na qualificação de ser abençoado. Salvação não. É pela graça, somente pela graça, por meio da fé. Mas viver as bênçãos de Deus nessa terra, cara, eu tenho que andar conforme Ele quer. A gente não pode confundir essas duas coisas. Outra coisa que eu quero te falar, isso aqui é importante também.
precisaremos de coragem para não abrir mão da aliança que temos com Deus para viver a sua manifestação. Por quê? Por que coragem, pastor? Porque do lado de fora a pressão vai aumentar. E você vai ter que ser corajoso para viver a sua aliança com Deus e continuar avançando em meio às adversidades. Continuaremos avançando em meio às adversidades, mas isso vai exigir de nós coragem, não abrir mão dos nossos conceitos, não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão do nosso posicionamento, não abrir mão da obra da cruz, do lugar que Ele nos colocou. E eu quero falar com você isso aqui no próximo domingo, porque eu vou entrar agora no texto de Hebreus, e eu vou fechar com esse verso. Por isso que vocês têm, pois ela será. Existe uma rica recompensa para aqueles que não abrirem mão. Existe uma rica recompensa para aqueles que não abrirem mão do seu compromisso, da sua aliança com Deus, do seu posicionamento. E aqui Hebreus 10:35, ele fala de uma perseverança, mas no início do capítulo 10 ele fala de uma nova aliança, ou seja, perseverar em fé naquilo que Jesus fez. Amém, queridos? Vocês precisam, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba. Percebe que a recompensa está diretamente associada a um posicionamento meu? Não abram mão, vocês receberão recompensa. Façam a vontade de Deus, vocês vão receber o que Ele prometeu. Fique de pé, vamos adorar a Deus, vamos romper o ano adorando a Deus, vamos romper o ano. Quando faltar 2 minutinhos eu vou assumir aqui de novo para a gente orar, tá bom? E eu vou continuar essa mensagem ao longo do mês de janeiro, hein? Vamos lá.